Bom, então vamos conhecer um pouquinho mais de nossos convidados. Abraão, se apresente um pouquinho para nós. Paz, galera. Meu nome é Abraão, congrego na Igreja Vila São José, pastor Augusto, e é um prazer estar com vocês, podendo compartilhar um pouco de Jesus. Show, bênção demais. Agora a nossa participante, Esther. Olá, pessoal. Meu nome é Esther. Eu sou membro da Ebenezer do Riacho Grande. É um prazer estar aqui com vocês. Esse tempo de qualidade, para mim foi um prazer de verdade estar aqui. Espero que gere muitos frutos aí para vocês. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão. Paz, pessoal, boa tarde. Me chamo Breno, sou da Igreja do Ebenezer do Ferrazópolis. Desde já agradeço o convite do pessoal do Podmoney por estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês e que esse podcast venha a ser uma bênção para a vida de cada um. Amém, glória a Deus. Nosso amigo. Fala, irmão. pessoal, tudo bem? Primeiro é um prazer estar aqui participando desse episódio. Meu nome é Marlon, também sou membro aqui da Ebenezer de Riacho Grande e, como eu disse, é um prazer estar falando um pouquinho dessa série incrível que a gente gravou no Podmoney. E é isso, vamos aí discutir aí os heróis da fé e o que eles nos representam. Show de bola. Nossa querida, digníssima. Olá, Podmoners, é um prazer estar aqui, quero agradecer o convite. Meu nome é Marli, sou da Igreja do Riacho Grande, Bispo Domingos, e que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre os heróis da fé. Amém, glória a Deus. Esses são os nossos convidados, aqueles que têm ouvido, né, um pouco do nosso conteúdo. Para quem não conhece, uma das vozes do Podmoney é do nosso querido Marlon. Ele aí é um... Fala, Podmoners! Agora já pegou. E a gente pensou no quê? A gente vai conversar um pouco sobre 2 personagens cada um, para que a gente se aprofunde bem na história deles. Por quê? Porque quando a gente vai gravar, o Marlon sabe bem disso, em casa ali, a gente pensa, estuda, ora ao Senhor, edita, grava, tudo, e a gente tem uma percepção ali, mas às vezes a gente não sabe como chega ao coração, não apenas dos ouvidos, né, do ouvinte. E é bom saber desse feedback, mas não apenas no sentido de conteúdo, algo como físico, mas no sentido espiritual. Por quê? Porque grande parte desses conteúdos, eu vou dar um exemplo, a gente cita Raabe. Para mim é uma coisa, porém a pessoa que está ouvindo, ela tem um entendimento, um toque do Espírito completamente diferente. Isso que é o mais legal, porque a gente não faz apenas por contar uma história, a gente está fazendo para que impacte de verdade a vida das pessoas, mas porque nós sabemos que é o Espírito que faz. E é legal saber, tipo, a forma que esse conteúdo tem chegado a vocês. E, aliás, vocês já conhecem esses personagens, então é tranquilo para vocês falarem, eu creio nisso. E para isso, vou fazer uma dinâmica aqui de algumas perguntas, vou fazer algumas perguntas para vocês, para que vocês interajam um pouco sobre esses personagens. A primeira pergunta é: por que vocês escolheram esses 2 personagens? Começando pelo nosso amigo Abraão. Bom, dos heróis que foram citados, né, falados nos pods que foram gravados, eu me identifico bastante assim com a vida de Samuel e a vida de José, né? Amém. E eles têm características muito diferentes, né? Porque José teve grande influência da sua vida enquanto jovem e Samuel teve grande influência da sua vida numa parte um pouco mais velha. Então são 2 personagens completamente distintos, né? Em momentos distintos da sua vida, mas que Deus não deixou de usá-los na hora certa, na hora correta. Amém, glória a Deus. E são personagens assim incríveis que realmente nos inspiram. Agora, Esther, por que você escolheu as 2 personagens? Eu escolhi Sansão e Sara. Sim. Sansão me faz lembrar um livro que minha mãe me deu quando eu era criança. Eu me identifico muito porque foi uma das primeiras histórias que eu gravei na cabeça e de verdade, nunca esqueci a história de Sansão. É um exemplo, né, de como se arrepender, então acho que isso ficou gravado na minha memória. Eu lembro exatamente desse livro. Então, na hora que tinha Sansão lá, eu falei, eu quero Sansão. E Sara, né, pelo fato da obediência, perseverança e toda a história linda que é, né? E
eu gosto muito da história de Sara também, representa muitas mulheres, então eu achei muito legal escolher esses dois. Amém, glória a Deus. Sem palavras, a vida de Sansão. De Sara foram incríveis, impactam a vida de todo mundo. Posso fazer uma observação? Pode. A Esther me disse nos bastidores que a mãe dela deixava bem frisado que a mãe de Sansão não podia beber. Eu lembro muito disso. Não pode beber bebidas fortes, não pode cortar o cabelo, essas regrinhas, né? Sim. A regra, como a regra fica De Nazireu. embutida na cabeça da criança, né? Tudo Sim. que não pode, a gente lembra mais. Sim, mas fica mesmo. Inclusive, que nem quando eu lembro de Samuel, eu lembro daqueles desenhos bíblicos que eu assistia quando eu era criança. Que aí, eu lembro que ele ia ouvir a voz, né? Falai, Senhor, vosso servo vos ouve. Aí ele ia pro quartinho e tal. É bem interessante, como grava mesmo. Amava. Agora, Breno, por que você escolheu essas duas personagens? Bom, eu escolhi tanto Noé como Moisés, porque para mim eles são grande referência tanto em fé como em confiança em Deus. Glória a Deus. Porque Noé, tudo que ele viveu, as pessoas taxavam ele como louco, zombavam dele. E mesmo em meio a todas as situações, ele continuou firme, perseverando, construiu a arca e obedecendo a Deus. E Moisés a mesma coisa. Sim. Moisés, quando se encontrou naquela situação, com o exército correndo atrás dele, deu de encontro com o Mar Vermelho, não sabia para onde ir, parecia até loucura, foi lá, estendeu o cajado, bateu em terra e o mar se abriu. Exatamente. Então, são grandes exemplos de pessoas que têm uma fé, vamos dizer assim, inabalável, né? Exatamente. É interessante a perseverança deles, né? Porque ambos passaram por tempos muito difíceis, porque um é realmente desafiador, mas a gente vai ser desafiado pelo faraó. Então é algo completamente desafiador. Mas a gente vai se aprofundar um pouco mais, porque eu gosto da história desses dois. Marlon, por que você escolheu essas duas personagens? Bom, eu escolhi Abel e Enoque. Um eu escolhi pela obediência e o outro eu escolhi pelo zelo. Lendo a história de Abel, ele foi tão zeloso ao ponto de dar o melhor que ele tinha para Deus. E isso reflete muito no que eu busco para mim, assim, sabe, como cristão. E por ter zelo, assim, querer zelar pelas coisas de Deus, pelas minhas coisas pessoais também, na vida pessoal, ter um zelo nos meus projetos, em desenvolvimento também pessoal. Então, eu escolhi Abel por isso. E Enoque, cara, além da obediência, o desafio de viver ali 24 horas uma fidelidade com Deus incrível ao ponto de tipo, igual ele que foi transladado, foi arrebatado. Então, por esse motivo eu escolhi os dois. E assim, são histórias incríveis porque eles foram dos primeiros, né? Eles Exatamente. são do princípio, tanto Abel, logo depois Enoque, que viveram coisas extraordinárias com Deus. Tanto que é um dos que eu mais me atento quando o texto de Hebreus 11 fala sobre eles, porque é muito interessante, que nem de Enoque ter sido arrebatado, cara, é incrível, é incrível. Pastora Marli, que é escolhas? Primeiro eu quero dizer que é muito difícil escolher só dois. Exatamente. Né, porque todos são incríveis, que são referência para toda a sua história, sua referência, todos eles, né, têm uma notoriedade que são referência para todos nós. Sim. Né, mas eu escolhi Raabe e Davi porque são dois improváveis. Né, então eu acho muito incrível a história deles. Eles carregam uma história de fé, de obediência, né, de altos e baixos, mas que assim deixa muito claro que não importa o passado que eles tiveram, mas quando eles escolhem, né, servir a Deus, eles têm um futuro excelente e foram tão honrados que chegaram, né, lá na história, né, tão intimamente ligados à genealogia de Jesus. Então acho muito incrível isso. Exatamente, é incrível a história dos dois. Tanto de eles serem parentes de certa forma, tanto de a história de redenção, porque Raabe foi no início da vida dela, assim, ela teve a redenção, ela não conhecia Deus, ouviu falar sobre os feitos do Deus de Israel e creu, salvou os espias e tudo mais, teve sua redenção.
Porém, Davi, ele teve uma redenção no meio da sua caminhada. E uma grande redenção da qual a gente se espelha até nisso. O Salmo 51, quem nunca se inspirou no Salmo 51? Quantas vezes eu peguei para orar o Salmo 51? Porque é algo assim incrível, porque mostra a grandiosidade do Deus, de Davi, de Raabe, de Abel, de Enoque, de todos. Porque creio eu que o princípio de tudo é esse Deus maravilhoso que chama e tem uma história traçada a todos de forma singular. É incrível que, por mais que seja parecido a história de cada um dos heróis, no fim de tudo, A gente vê que Deus cuida de cada detalhe da vida de cada um, que é completamente diferente. Cada um em sua época, em sua família, de diversas formas. E Deus tem esse trabalhar com eles e conosco, isso eu acho fantástico. Mas vamos lá para a segunda pergunta. De que forma que esses personagens têm impactado a vida de vocês? Impactou o que vocês se assemelham com ele? Quais são as nuances da vida deles que vocês acham tão incríveis assim, a ponto de ter escolhido eles? Vou começar aqui pelo nosso Abraão. Assim, né, a vida de Samuel, ela é uma lição de como você deve obedecer a Deus em relação ao seu ministério, né? Eu falo porque Samuel, ele é fruto de um ventre estéril, de alguém que foi gerado na esterilidade, né? Verdade. E se você for observar, eu vou acabar até citando outros personagens, mas os personagens mais icônicos da Bíblia, eles foram gerados nesse lugar de esterilidade, né? Sim. Justamente para que ninguém pudesse dizer, olha, foi eu que gerei. Foi o próprio Deus que gerou, né? Então, Samuel, ele nasce desse cenário de esterilidade, né? Onde ninguém dá nada, onde ninguém olha e vê com bons olhos, né? Será que Ana pode gerar? E o mais interessante que eu vejo na vida de Samuel é o cenário em que ele cresce. Porque ele cresce na casa de líderes desviados. Exatamente. Líderes que não tinham contato mais com Deus, né? E é muito interessante porque, assim, às vezes nós colocamos o empecilho da nossa vida espiritual. Rapaz, eu não consigo fluir nas águas do Espírito Santo porque eu não tenho líderes capacitados que me motivem, né, a romper e entender quem Deus é e o que Deus quer de mim, quer da minha vida, né? Mas é uma coisa muito importante sobre a vida de Samuel é que, independente das lideranças não exercerem os seus papéis, isso não falo só eclesiasticamente, mas um todo na vida, Sim. você tem o livre acesso a Deus. E se a liderança não tiver a capacidade, né, ou não tiver mais o contato com Deus para te instruir, para elevar o seu nível espiritual, pode ter certeza que o próprio Deus virá e te chamará pessoalmente. Incrível. Isso aconteceu. Incrível. Samuel estava dormindo e o Senhor veio e o chamou. Samuel, Samuel, Samuel. E ele levantando desesperado, quem está me chamando? Porque a Bíblia faz questão de dizer que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Sim. Então ele recorre a quem? A liderança, o pilar, o cara que instruía ele. Só que a Bíblia fala que ele estava dormindo. E ele só pode instruir, a liderança só pode instruir a Samuel fazer aquilo que ele está fazendo. Então o que ele fala para Samuel fazer? Volte a dormir, porque ele estava dormindo. Então volte a dormir. E Deus, Samuel, e ele recorre a Eli, Samuel, ele recorre a Eli, até o ponto de Eli se tocar e falar: poxa, Deus está chamando esse camarada. Aí a vida de Samuel, ela mostra isso, que dependente das circunstâncias, do cenário, e no final da vida dele, também revela essa questão da obediência, porque o povo rejeitou, né? Exatamente. Rejeitou a forma como Samuel conduzia como profeta, e agora o povo queria um rei. O povo não queria mais as ordens de Samuel. Samuel é um sinônimo de Deus na terra, a representação de Deus na terra, falando com o povo. E agora ele é rejeitado. Ele é rejeitado, mesmo assim, eu continuo ouvindo a voz de Deus e fala o seguinte: já que o povo quer um rei, unge Saul, rei no meio do teu povo. Não, mas o povo me rejeitou. Então tem essa questão do ressentimento, né? Fala, não, emocionalmente eu estou ferido, estou abalado. Mas mesmo assim ele continuou ouvindo a voz de Deus. Então Samuel, desde quando ele era menino, desde a primeira vez que ele entendeu quem estava chamando ele
ele terminou a sua vida, independente do ressentimento que ele tinha, ou do sentimento que ele tinha pelo povo de rejeição, ele continuou ouvindo a voz de Deus e falou: não, eu vou ungir Saul a rei. Independente, o povo me rejeitou, mas o profeta ele está ligado ao que Deus fala e não o que ele sente externamente. É a voz que vem direto do trono. Então Samuel ele me traz essa significância de reverência, né? De continuar ouvindo a voz de Deus. O problema não é eu ouvir a voz de Deus uma vez, o problema é a constância na voz de Deus, eu continuar tendo a sensibilidade para ouvir a voz de Deus até o fim da minha vida, porque os tempos mudam, os movimentos de Deus mudam, e eu preciso estar atento, muito sensível para escutar o que Deus quer falar de mim. E José é um sonhador nato, né? Nós não podemos falar de José sem falar dos seus sonhos, né? E é muito engraçado porque as pessoas falam assim: rapaz, José, você vai ser rei do Egito, você vai governar, você vai ser posto como pai de Faraó, você quer? Eu falei: bora, tamo junto. Mas então eu vou te revelar o processo. Você vai ser traído, você vai ser vendido por seus irmãos, você vai ser tentado pela mulher de Potifar, você vai ser... não, camarada, Deus, dá para outro aí que esse negócio não é para mim não, cara. Então a Deus revela o propósito. Sim. Mas na maioria das vezes Deus não revela o processo. Você vai ter que vivê-lo, você vai ter que sentir ele na sua pele. É um exemplo claro de perseverança, de fé, de constância, de manter a integridade, independente das circunstâncias. Então, são dois personagens que marcam muito por conta da sua vida inteira perseverarem, por conta da fé naquilo que Deus queria desde o início. Deus revelou um sonho para José no início e ele permaneceu firme até o fim da sua vida por causa desse sonho. Então essa constância por conta da fé é o que me chama muita atenção dentre os dois. Em tempos distintos, mas Deus sempre cumpriu o seu propósito. Incrível demais, é incrível demais. Isso que você falou, por exemplo, de Samuel, né? É interessante porque quando você falou a questão de todos esses personagens terem vindo de virgem, né? Exatamente, pessoas separadas por Deus, pessoas separadas. A gente vê a história de Samuel como um exemplo, que nem você disse agora no final, falando sobre José, de perseverança. Porque ali, com certeza ele quis desistir externamente, né? As dores o afligiram. Por exemplo, quando o povo escolheu Saul, porque outros povos estavam tendo rei, aliás, queriam ter rei, né? E ele ungiu depois Saul. Cara, é incrível, de fato, a sensibilidade que ele tinha e essa comunhão com Deus. Comunhão. E isso realmente é algo que a gente deve sempre se atentar, a ter essa comunhão contínua, não apenas ter experiências do passado. Isso aí é fantástico, fantástico. Eu posso fazer uma observação? Pode. Você me falou um negócio agora que meio que bugou minha cabeça. Quando você fala que... Quando você falou agora que Samuel, ele estava dormindo, né? E aí, de tanto Deus chamar Samuel, Elis também despertou, falou: opa, Deus está chamando o profeta, ou está chamando Samuel. Então, às vezes, Deus quer estar falando com a gente, mas através do nosso chamado, pessoas que estão dormindo, acabam despertando também. Isso aí foi muito forte, mano, de verdade. Forte, Deus Incrível mesmo, é verdade, faz todo sentido. Não, é incrível, são duas histórias assim que a gente aprende demais, tanto como histórias, tanto para a nossa vida cotidiana, são fantásticas. Posso fazer uma observação Pode, também? pode sim. Que ele falou de Samuel e de a diferença de José, né, que era jovem, e Samuel, que foi usado quanto mais, né, uma idade mais avançada. Mas se a gente entender também o processo de preparação, né? Porque Samuel ele foi preparado desde pequeno, e às vezes a gente pensa assim: não, e eu queria deixar isso para vocês aí. Às vezes você pensa: eu sou muito jovem, eu sou muito pequeno, eu sou criança ainda. Não, Deus quer te usar hoje, agora, Amém. da maneira que você é, né? E Ele vai te preparando, e essa preparação, né, de Samuel, lá a criança fez toda a diferença, né, na idade e maturidade dele. Exatamente. Porque com certeza Samuel também cresceu no templo ali servindo, né, pastora? Então ele foi, querendo ou não, trabalhando desde pequeno assim também, né? Uma das características mais importantes de um homem de Deus é a nobreza que ele carrega durante a sua caminhada.
Verdade. Porque isso resulta no final da vida, né? A vida de José no final, ele recebe a sua família no Egito. E agora é a hora dele lavar as mãos, agora eu vou me vingar disso, né? E aí o que ele faz? Ele falou assim: ó, fica tranquilo, irmãos, porque eu fui posto por pai de Faraó, né? Eu fui posto por pai de Faraó. Ele abraça o irmão mais novo, Benjamim, de um lado, Sim. e abraça o pai Jacó no outro. O irmão Benjamim é o mais novo e o pai Jacó da descendência é o mais velho. Mais velho. Então José, ele decide ser ponte entre gerações. Exatamente. Ele não lava as suas mãos, ele não se move por sentimento, assim como Samuel. José também não se move por ressentimentos. Então, líderes feridos, eles ferem pessoas. Sim. Então, nós precisamos ser curados, tratados por Deus, para entender os movimentos de Deus e o que Deus quer de nós. Porque naquele momento, José ele alimentou sua família. A família de Exatamente. José foi para o Egito para que pudesse ser alimentada naquele momento. Mas se José tivesse ressentimento e quisesse se vingar e não tivesse a nobreza intrínseca na sua alma, no seu espírito, ele não se atentaria ao que Deus queria dele. Naquele momento ele acolheu a sua família, assim como Samuel no final da sua vida ungiu a Saul, mesmo Saul tendo a sua conduta sendo rejeitado por Deus, ele obedeceu à voz de Deus. E José é a mesma coisa. Então aí entra uma questão: nós precisamos não ser tratados por Deus somente no começo da nossa chamada, mas continuar esse tratamento, sendo constantemente trabalhado por Deus, elaborado por Deus, para que no fim da nossa vida nós possamos também engrandecer o nome de Deus, tanto na juventude como na nossa velhice. Amém, glória a Deus. E é muito parecido também com uma outra pessoa, Jesus. Porque a gente vê como pequenos cristos. A gente vê a história desses heróis, é que eu vou me aprofundar um pouco mais depois, mas a história desses heróis todos apontam para uma história maior, uma história de redenção que nós temos em Cristo Jesus. Assim como José, no fim de sua vida, ele teve a oportunidade de abraçar o seu pai, seu irmão e ter essa redenção, de mostrar a diferença, independente daquilo que fizeram com ele, a mesma coisa Cristo fez com nós. A mesma coisa, por mais que nós tenhamos pecado contra o Senhor, nós tenhamos feito diversas coisas, toda a humanidade, todos foram destituídos da glória de Deus, Cristo nos abraçou na cruz, mostrou exatamente a diferença, obedecendo ao Pai, porque Ele veio para cá exatamente para isso, por essa missão. Esther, de que forma essas duas personagens impactou a sua vida? De que forma que a vida delas pode ser aplicada à sua vida? Bom, eu vou começar com Sansão, né? E aí Sansão vem ânsia sobre manter a fé, sobre seguir a carreira. E aí Sansão vem e faz tudo ao contrário. Verdade. E é por isso que eu escolhi ele, porque eu gosto de polêmica, eu gosto de saber o outro lado, eu sou uma pessoa muito assim. Então eu falei, eu quero Sansão. Por quê? Porque ele foi um herói da fé. Ele Sim. cumpriu o chamado de Deus, mas no meio do caminho, muitas vezes, ele deu muitas vaciladas, né? A desobediência dele com os pais, desde o início, os pais não aprovaram o relacionamento dele, e ele continuou teimando. Ele lutava com o inimigo, seguia as regras que o Senhor indicou para ele desde o nascimento, matou muita gente, né? Ele foi um herói para a população da época, para o povo na época, mas muitas vezes também ele deu esses vacilos e esses deslizes pelo fato da natureza interna dele gritar muitas vezes muito alto, e fica muito claro que a dificuldade dele era relacionada à parte sexual de mulher. Tem lá o enigma dele, né, lá na Bíblia fala, e antes de cortar o cabelo, Dalila fala do enigma e ele já revela para ela. Sim. Então, as intenções dele já estavam se mostrando há muito tempo, e eu acredito que Deus deixou essa história na Bíblia para que a gente entenda que a gente vai passar pelo processo, mas a gente pode escolher também o que a gente vai fazer. E as escolhas dele refletem o que não fazer. Algumas escolhas deles, você olha e fala, dele, né, o que não fazer, o que não tomar. Então, acho que Sansão, ele é um exemplo de arrependimento, porque no final ele Sim. se arrependeu. Mas no decorrer da vida dele, eu acredito que ele poderia ter tomado escolhas diferentes, e que não foram, né, tomadas. Minha segunda personagem é a Sara, e as características que ficam de Sara ela é a nossa mãe na fé. Se Abraão é pai na fé, ela é a nossa mãe na fé. Então é isso que eu vejo dela, assim. Por mais que
quando o anjo do Senhor apareceu e falou que ela teria um filho, ela riu, né? Riu-se dentro dela, fala a Bíblia. Eu acho que todo mundo passa por isso. Às vezes alguém ou Deus, né, através das pessoas revela uma promessa para nós e a gente duvida, a gente fala, não, isso não é para mim. Eu não acredito que isso possa acontecer. A gente às vezes duvida. Sim. Mas assim como Abraão falou da parte de esterilidade, né? Ela com quase 100 anos aí concebeu Isaac e trouxe realmente o filho da promessa que startou aí a geração que nós temos hoje, né? Então, acredito que ela seguiu perseverando e ela seguiu com fé, não parou, né, de acreditar. E é diferente de Sansão, por isso que eu coloquei um contraponto, porque ela perseverou, acreditou e foi até o fim. Sansão foi até o fim também, mas com muitos deslizes e inconstâncias. Então, por isso que eu deixei essas características que me marcam. Não, e realmente é bem interessante, porque Sansão, ele, que nem você disse, ele teve um caminho não muito linear diante de Deus, né? Ele teve diversas curvas. Inclusive, é até interessante como, quando Dalila tenta enganá-lo, ela tenta por diversas vezes, né? E ele fala, não, ele não fala que é cortar o cabelo de início. Ele dá várias outras opções e ela vai lá toda vez. Ele meio que acaba mentindo para ela, né? Várias vezes. Uma mentirinha atrás da outra. E eu acho que volta exatamente naquilo que a gente falou das regras. Sim. A palavra lançada, né, tem a semente lá. A expressão dele. Sim, então ele sim. sabia, né? Sabia. Eu vou trair meu povo, eu vou trair meu Deus. Sabia. Porque é basicamente isso, né? No fundo ele sabia. Tanto que ela ainda pega e fala, Sansão, os filisteus estão vindo, tal. E toda vez a mesma coisa. E olha, parece até bobo, né, a forma que ele caiu. Porque ela tentou de várias formas e assim, a gente lendo, a gente percebe, poxa, é claro que é uma armadilha para ele. Mas quantas vezes a gente não cai na mesma armadilha? Quantas vezes a gente, na nossa caminhada com Deus, a gente sabe que algo parece, sabe, aquela pequena aparência do mal e a gente cai. Isso é muito interessante porque assim, nós falamos da vida de Sansão e sobre a queda dele, né? E todo mundo lembra sobre Dalila, né? Sim. Ela é a culpada, tal. Mas se você for observar alguns traços, alguns pontos, como por exemplo, por ele ter o voto nazireu, ele não poderia tocar em animal morto. Sim. Ele voltou numa das suas batalhas, né? Cansado, com fome, tinha favos de mel num leão morto. E ele foi, pegou, se alimentou, né? Então assim, Sim. às vezes a gente acha que são as extremidades que nos derrubam. Exatamente. Né? E são detalhes no caminho, durante o percurso, que vai fazendo com que nós vamos nos corrompendo aos poucos, né? Já revela o nosso caráter, né? O final só revela o que você já vinha plantando durante a sua caminhada. Exatamente. Exatamente. Não é por acaso. A gente não tropeça em montanhas, mas em pequenas pedras. É que o bispo Domingos sempre fala, as raposinhas. As raposinhas, né? Então a gente sempre lembra disso. São as raposinhas. Exatamente, exatamente. E assim, Sara é incrível também. Tanto que até o nome do primeiro filho dela, né, que é Ruben, ele, enfim, não manja muito do hebraico, mas Vem de risada, né? Tipo, Ruben e tal. Enfim, não manjo muito do hebraico, mas Sara é mãe de Isaac, Abraão. Filho de Jacó é Ruben. Ruben é filho de Jacó. é verdade, não. Ruben É Isaac. Eu falei errado. Corta. Volta. É Isaac mesmo, eu falei errado. Não, é porque eu já vi, enfim, né, nas internets da vida, não me aprofundei bem. Mas que o nome Isaac, ele vem da palavra risada, tipo que esse comecinho, tipo o it's, é tipo uma forma tipo de risada. Por exemplo, a gente usa hoje o kkk. De tipo, riso, né? Isso, de riso. Aí tipo it's Zak, tipo aí... Riso, né? Entendeu? Aí até assemelha. Mas é interessante, porque Deus tinha prometido a Abraão e a Sara, consequentemente, sobre o filho da promessa, tudo mais, mas eles tentam dar um jeitinho. Eles tentam dar um jeitinho nessa promessa, daquilo que veio Ismael. E, cara, é interessante que é outra coisa que a gente faz também. Deus tem um propósito para a nossa vida, tem uma promessa, algo, um projeto, alguma coisa, porém é da forma que Ele quer. E a gente tenta buscar um atalho, uma forma que parece mais provável e parece muito... Cara, é exatamente isso que Deus quer. É exatamente isso.
mas às vezes ele tem uma forma completamente diferente de trabalhar. Tá demorando muito, Deus. Aí você vai lá e age com as mãos. Exatamente. E também Você tem põe a um, sua mão, Deus tem também Exatamente. a posição de Sara como mulher naquele tempo, né? Que isso a gente tem que levar em Sim, consideração. sim. bem falado. De, pô, naquele tempo uma mulher era, não vou falar que era medida, né? Mas se ela não pudesse gerar filhos, Cara, o marido poderia terminar ela, mandar ela embora. Então, imagina essa. filho, tendo, tipo, a vida toda com essa insegurança dentro dela. Tipo, por mais que ela tentasse compensar, que eu lendo a história dela, eu acho que ela foi uma mulher incrível para Abraão não sempre manter ela ali do lado como esposa e sendo fiel a ela. Eu acho que ela foi uma mulher incrível. Mas imagina a insegurança daquele tempo e Abraão tendo várias escravas e sabe, tipo, e aí ela viu em Agar talvez a forma de tipo satisfazer o desejo de Abraão, tá ligado? Um escape. Ela pensou mais em Abraão, talvez, que nela, com certeza. Com certeza. Na bem claro verdade, no texto. ela fez uma renúncia. E se a gente pensar assim, na pressão também social daquela época. Já Exatamente. havia uma pressão muito grande. Exatamente. Ela era pressionada de todos os lados, né? Exatamente. Exatamente. Breno, de que forma que esses personagens impactaram sua vida? De que forma se aplica a história deles à sua vida? Bom, as características que eu acho que me impactam bastante é a obediência e a confiança. Sim. Começando primeiro por Noé, que, querendo ou não, a história dele conta ele indo na contramão de todo mundo. Porque naquele tempo o mundo estava vivendo um completo caos e ele não se deixou abalar por causa disso. Ele era um homem que estava alinhado com os planos de Deus, ele ouvia a voz de Deus e seguiu tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Mesmo sem se abalar com toda a zombaria, com todo o caos que estava no mundo naquela época, Sim. ele foi lá e foi obediente até o fim. E, semelhantemente, também temos Moisés. Só que Moisés, eu diria que é mais a questão de não ter as coisas no controle das nossas mãos. Obrigado. Porque depois de ter passado pelo Mar Vermelho, ele ficou anos no deserto. E durante esses anos, que eu imagino que não foi do jeito que ele imaginou, Sim. ele passou por muitas provações com o povo de Israel. Demais. Muitas provações. O povo que simplesmente murmurava, reclamava por questão de alimento, mesmo Deus mandando maná Sim. todos os dias, Deus protegendo de noite, protegendo de dia, e o povo sempre reclamando. Mesmo assim, Moisés foi perseverante até o fim. E Verdade. mesmo não tendo o controle da situação nas mãos dele, ele esteve lá, continuando e seguindo os planos de Deus para a vida dele. As cebolinhas do Egito, né? E realmente, são duas histórias assim que... Tanto que eu achei interessante essa percepção. Eu não tinha pensado por esse lado. De forma tal que Moisés realmente, ele andava sendo guiado por Deus, literalmente, de forma que ele não sabia o que estava por vir. Sabia que tinha que chegar na terra, mas, enfim, o deserto foi uma grande jornada. Porém, Noé, ele tinha que construir a arca, foi ali na sua missão e era muito mais claro para ele. Mas é interessante, né, que ambos andaram completamente assim em devoção ao Senhor, de entrega, em um contato direto ao Senhor. Eu acho legal que lá, acho que em Gênesis 6, Deus fala assim que Noé tinha comunhão com Deus. Cara, eu acho isso incrível. Que Deus, ele se entristeceu profundamente por conta do pecado, a maldade que tinha chegado à terra, os homens estavam completamente devassos e tudo mais. Porém, Noé tinha comunhão com Deus, intimidade com Deus, e isso é incrível. E tanto que Jesus cita Noé lá na frente, né? Que Ele deveria seguir como dia de Noé, que os homens estariam em casamento e tal, não sei o quê. E ele cita, né, sobre... a gente ter essa confiança em Deus, ter essa busca por Deus, essa plena... É como uma âncora agarrada em Deus, confiando naquilo que Ele falou, de tal forma que a gente aposta a nossa vida nisso. Porque esses homens apostaram a vida deles nisso. O Moisés, ele não precisava ter saído do Egito, ele estava numa posição boa, ele não precisava ir com o povo hebreu, seus antepassados. A mesma coisa Noé. Noé não precisava construir a arca se ele não quisesse, mas ele confiou em Deus. Uma coisa interessante da vida de Noé, e principalmente para a geração que nós vivemos hoje, né?
você jovem está assistindo esse vídeo, né? Ouvindo áudio, nós chamamos hoje essa geração de geração fast food, né? Nós queremos tudo muito rápido, né? Verdade, verdade. De um dia para a noite, né? Nós queremos as coisas muito instantâneas. Exatamente. E Noé passou 100 anos construindo essa arca. Só que o mais interessante é que Deus falou com Moisés, sabe, com Noé, sabe quantas vezes? Uma vez. Você sabe o que é ficar embaixo de uma palavra 100 anos, mano? 100 anos. Perseverando, todo mundo zombando de você constantemente, todos os dias. Exatamente. Perseverando. Sara É a também. fé que nos leva a isso. É exemplos de fé. Exemplos o cara de fé. recebeu uma palavra uma vez e ficou 100 anos trabalhando embaixo dessa palavra. Então, às vezes, eu recebo a palavra num dia, eu quero que ela se cumpra no outro, no dia seguinte. E é muito interessante, porque quando Noé constrói a arca, ela não tinha leme. Porque quando você constrói algo para Deus, não é você que dirige, mano, não é você que coordena. Verdade. É Deus que conduz as coisas. Então, esses são exemplos vitalícios de fé. Nós devemos carregar isso para a nossa vida, velho. Ele recebeu a palavra uma vez e ficou 100 anos trabalhando embaixo dela. Agora, Marlon, de que forma que as suas personagens escolhidas impactam na sua vida? De que forma você traz algo para a sua própria vida? Os personagens que eu escolhi lembram muito eu, assim, tipo, por exemplo, Abel, né? Abel, quando fala de Abel, eu sempre, eu não consigo falar de Abel e não lembrar da fidelidade e nos detalhes como ele entregou a oferta para Deus, sabe? Com Ele poderia pegar o novilho e entregar para Deus, já ia ser uma oferta excelente. Sim. Mas ele pegou o novilho e tirou a parte gorda do novilho. Então, tipo assim, ele foi muito detalhista, muito. Por isso que Deus olhou para a oferta dele com um olhar diferente. Falou, tipo assim, é isso aqui que Deus estava esperando. Tipo, eu quero a primícia. Só que ele foi e deu a mais, sabe? Ele foi além da primícia. E eu me identifiquei muito com ele porque eu sou uma pessoa muito detalhista. Tem horas que você é uma coisa boa, tem horas que você é uma coisa muito ruim. Mas essa questão dele sempre de Abel tá preocupado em entregar. Além do que Deus pediu para ele, mexe muito comigo, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que eu tento aplicar na minha vida, tanto na minha vida cristã, na caminhada cristã, como na minha vida pessoal, no trabalho, na faculdade. Tipo, eu posso ir além, eu posso dar além do que o meu chefe está pedindo, eu posso ajudar. Então, essa experiência que ele viveu, assim, né, que Abel deixou para a gente, eu tento aplicar na minha vida, sabe? E isso faz a vida ter um pouco mais de diferença, assim. E Enoque, cara, quando eu falo de Enoque, assim, eu imagino, assim como Noé, assim, tipo, a Bíblia fala que ele andou com Deus, ele andava com Deus. Cara, imagina no tempo de Enoque, assim, você acha que ele vivia no meio dos outros, assim? Tipo, como que ele vivia, assim, para ele poder andar com Deus? Será que ele era isoladão, assim, tipo, vivia numa caverna? Porque, assim, os tempos, as gerações mudam, mas os problemas, desde o tempo de Enoque, ele lá tinha problemas na civilização deles. Entrou pecado no mundo. Exato, tinha pecado, então assim, eu tento, até hoje eu fico mastigando essa palavra de Enoque e falo, cara, como que ele conseguiu viver assim uma amizade com Deus assim, uma intimidade tão grande a ponto de Deus falar, cara, eu vou te tirar daí, aí não é o seu lugar. Tipo, toda vez que eu leio a Bíblia, assim, eu vou para a história de Enoque e isso mexe muito comigo. E eu tento também, tipo, aplicar isso na minha vida, porque como cristão, a gente tem que andar sempre Na constância, buscando mais de Deus, para a gente ter a nossa fé cada vez mais assim, né, com Deus e com o Espírito Santo mais próximo. Que a gente, como cristão, tem que buscar a proximidade cada vez mais. Tanto que a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Então, é isso, sabe? Só que realmente, eu imagino a dificuldade e o que ele teve que abrir mão dos prazeres, de tudo, assim, para ele andar com Deus. É uma das coisas que, quando eu for para o céu, eu vou querer perguntar para ele como é que era. Não, mas é incrível. Por exemplo, a gente vê a história de Abel, né? Abel entregou o seu melhor para Deus. E
eu lembro daquela passagem de Malaquias. De Malaquias, quando fala assim sobre as ofertas, tudo, não apenas do 3, desde o 1 está falando já sobre a oferta que Deus se agrada, da qual Deus rejeita. E é interessante que Abel, ele não apenas entregou o melhor no sentido daquilo que ele entregou, mas aquilo que já estava dentro do seu coração. Exato. Ele já entregou em forma de devoção ao Senhor aquilo que era melhor. Aquilo foi apenas a expressão daquilo que estava dentro dele, diferente do seu irmão. Tanto que quando Deus pergunta para Caim, né? Exatamente. Ele fala que o coração de Caim já estava voltado para o mal e Sim. já estava corrompido, exatamente. O pecado, basta tu controlá-lo, né? Que ele fala para Caim. O pecado quer dominar você, basta você controlar. E é interessante. Mas a história de Enoque também é algo sem palavras. Surreal. De ter andado, eu também às vezes tenho essas viagens assim, porque Enoque, igual o Marlon fala no podcast, não fala tanto na Bíblia, mas assim, a gente, pelo pouco que sabe, cara, é incrível, é uma história de devoção, de amor, de entrega a Deus, a de comunhão, fidelidade, né? Fidelidade. Eu acho que essa é a palavra quando fala de Enoque, é fidelidade. Eu vi uma frase, eu não me recordo quem foi que disse. Essa frase diz o seguinte, falando sobre Abel: aquilo que você cultiva revela a quem você cultua. Aquilo que você cultiva revela a quem você cultua. Nossa. Então, se você for ler o texto, né, a gente vai ver que Deus rejeitou a oferta, rejeitou Caim e a sua oferta. Exatamente. E aprovou Abel e a sua oferta. Sim. Quando Deus aceita você, consequentemente aquilo que você oferta também será aceito. Exatamente. Quando Deus rejeita a sua conduta, automaticamente o que você oferece também será rejeitado. Então, aquilo que nós oferecemos a Deus é consequência de quem nós estamos nos tornando perante a Deus. Exato. E falando só um adendo sobre Enoque, né? É uma coisa muito boba, né? Mas é interessante. O cara que anda com Deus, ele some. É exato. O cara que quer aparecer demais, irmão, pode ter certeza que exatamente. É coisa estranha aí, não tem vida com Deus, não. Enoque não estava na multidão, né? Ele estava com Deus, mano. Quem anda com Deus some. Cara, é incrível demais. É uma boa reflexão, uma ótima reflexão. Porque eles foram precursores, né? De grande parte desses heróis. Sim. Exatamente. O pastor de ovelhas foi Abel. Inclusive, alguns dos heróis que nós estamos falando se espelharam nele. Tem bastante coisa para falar. Tem muita coisa para falar ainda. Então, porque, cara, enfim, vamos seguir que eu tenho ainda bastante coisa para falar. Tem muita coisa para falar ainda. Pastora Marli, Pastora Marli. Quando a gente pensa lá, heróis da fé. Sim. Então, quando eu escolhi Raabe e Davi, né, a primeira coisa que me vem, né, Raabe, ela teve uma fé gigante, porque ela não teve uma experiência com Deus, ela não passou por nada. Ela ouviu falar o que aconteceu, ouviu falar que abriu o mar vermelho. Então ela teve uma fé inabalável, ela confiou. A fé não vem pelo ouvir, ela ouviu. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender é ouvir. Eu achei incrível isso. E eu queria dizer que quando a gente ouve podcast, eu pelo menos eu ouço, aí eu reflito um pouquinho, eu volto lá e aquela palavra fica a semana, reverberando, ruminando dentro da gente. A gente fica refletindo, vai na Bíblia, volta. Então é muito importante também, ter um trabalho como esse. Sim. É significativo. E assim, a Raabe, se a gente for levantar, fala bem pouquinho dela. Uhum. Mas ela tem tantas características, de lealdade, fidelidade, aliança, e essa fé. Ela não precisou viver, ela não viu o mar abrir, mas ela creu. Então, quem crê, verás a glória de Deus, não é isso? Então, ela creu. E que coisa linda. E Davi, gente... Não tem nem como falar. O Davi, ele é o cara segundo o coração de Deus. Exatamente. Então, quando a gente pensa, e fala... eu sei que é uma pergunta que todo mundo se faz. Como pode, tão polêmico, Davi, que segundo o coração de Deus. E aí, quando a gente... Não é que ele foi escolhido segundo o coração de Deus. Verdade. Um homem segundo o coração de Deus. E aí, quando a gente observa toda a trajetória dele, a gente entende
né? Então a minha escolha vem muito nisso, porque às vezes a gente pensa que precisa ser um super crente ou um super cristão, né, para servir a Deus, e que tem que ter atitudes assim todo tempo equilibradas, e não é isso, mas o nosso relacionamento com Deus, o nosso coração arrependido, né, a nossa fé, a nossa confiança, sabendo que se eu confessar, se eu contar, né, ainda que eu tenha errado, Deus está ali para me perdoar e mudar a minha história. Então, Davi é incrível. Glória a Deus. Incrível demais. Eu acho que tem tudo a ver também com o que o Abraão falou sobre oferta, porque desde que Uzá tocou na presença, na arca, e faleceu, aí ele falou, não, volta tudo. Eu agora entendi a importância. Como que eu posso oferecer? O que eu tenho que fazer? 6 passos. Gente, eu não imagino quantos tanto de bois, né? eles mataram. Eu não tenho noção, porque na Bíblia não fala a distância, né? Mas eu fiquei pensando, 6 passos, aí mata. 6 passos, mas mata mais um. Então, o jeito que a oferta foi entregue também. Não, para tudo, tá errado. Deixa eu me reconectar de novo, deixa eu entender o que eu estou fazendo para poder oferecer o meu melhor para aquele que merece, né? Toda a adoração. É incrível. Pode falar, amor. Não, eu ia fazer uma observação aqui que a pastora falou sobre Raabe, né? Também tem, tipo assim, ela era uma pessoa, uma mulher que era a escória do mundo ali, né? Exatamente. Então, Uma improvável. exatamente. Então, que assim, o legal é que mesmo ela estando na situação dela, que ela vivia, quando ela ouve falar dos profetas falarem lá, ela acredita naquela palavra, ela toma uma decisão. Tipo assim, eu escutei, acredito, então eu vou ajudar. E o milagre dela vem após ela tomar essa decisão. Né? Então, fica a reflexão, né? Para muitas vezes as pessoas aí que estão passando por alguns momentos difíceis, não tomam a decisão e esperam que o milagre aconteça, né? Verdade. Então, fica o exemplo de Raabe, né, pastora? Sim, eu acho que quando ela se posicionou, né, Deus, ele tirou, né, aquele passado dela, ele limpou tudo aquilo, né, e ele tem um futuro excelente, mudou a história dela, e não só dela, de toda a família. Exatamente. Então, tem isso também, né? Assim como Noé, né? Então, você vê que como eles são interligados e como Deus, ele tem projetos para a família. Na verdade, né? Ele mudou, ele tem alianças com famílias. Deus, ele tem prazer na família, né? Hoje em dia vivem dizendo, né, que a família é uma sociedade destituída, né? Não, Deus, ele ama, ele tem projetos, ele tem sonhos para as famílias. Glória e Deus transformou tudo a partir do momento que ela se posicionou. Exato. E, né, tem um detalhe aí também, porque ela não era, embora ela fosse tivesse uma profissão que era uma escória e tudo mais, mas ela tinha uma influência, porque o rei de Jericó mandou ir até a casa dela, ele sabia quem ela era. Exatamente. E ela tinha uma escolha. Se a gente for pensar, e é para a vida para a gente pensar, porque ela pensou ela poderia ser leal ao rei de Jericó, porque ela Exatamente, né? Ele era influente. Ele ia colher os frutos dele, né? Então, mas ela escolheu o quê? Ela escolheu renunciar tudo, deixou tudo para trás, né? E ela escolheu ser leal. A aliança que ela fez é importante, é muito importante com quem a gente faz a aliança. Né? Ouvir a direção, ela fez a aliança certa com as pessoas certas. E ela colheu os frutos, né, dessas escolhas, dessas alianças. É incrível. Tanto que Tiago cita ela como um exemplo de uma fé com obras. Verdade. Porque ao ouvir... Uma fé operável. Exatamente. Ela fez. Ela agiu. A partir do que ela ouviu, ficou sabendo de um Deus que abriu o Mar Vermelho e tal. E fez. E é isso. Quando vem a oportunidade, não é? Vem a palavra lançada. Pega para você. Eles chegaram lá... Era a oportunidade da vida dela. Exatamente. Né? Era a oportunidade de vida dela. Agora eu fiquei imaginando se aquele lenço lá na janela de Raabe, né? De repente, lenço vermelho. Exatamente. Tem alguma similaridade com o sangue de Cristo. Eu não sei, eu acho que deve ter. Eu acho que já vem construindo a narrativa. Um spoiler. Eu acho que toda a narrativa ela já vem construindo nesse caminho. Né? Porque Deus, ele é um Deus intencional. Ele sombras, sempre né? tem uma intencionalidade.
E como o sangue na porta também, né? Sim, Verdade. Na época sim, de lá no Moisés. Êxodo, sim, Lenço sim. vermelho na janela de Raab. Sim, são pequenas sombras. São pequenas sombras que apontam para Cristo, para Cristo. Porque é progressiva, né? É progressiva a história de redenção de Deus. Verdade. E é interessante esses pequenos spoilers que tem no Antigo Testamento, é muito interessante. E quando a gente vê, poxa, aquilo estava falando de Jesus. Cara, Vai é alinhando, loucura. né? Vai é alinhando, É, lá em vai Mateus amarrando 1. uma coisa na outra. É, exatamente. Quem tá lá na descendência lá em Mateus 1? Tá lá, né? Exatamente, está lá o nome dela. Sensacional. Não, Porque mas é poderia incrível. falar uma corda qualquer, não é? É. Mas Sim. não. E ela Cita, obedeceu. né? Cita exatamente a cor da corda. Isso que é loucura. É a cor, né? Exatamente. Detalhes. Bom, agora é uma pergunta um tanto mais, diria, pessoal, e eu acho que é uma pergunta bem interessante, que é: vocês já enfrentaram, já passaram por momentos parecidos com um dos personagens que vocês escolheram? Pode ser só de um, não necessita ser dos dois. Se identifica pelo menos com um, perfeito. Cara, assim, olhando para a vida de José, chega até mexer um pouco a minha estrutura em relação ao que Deus quer projetar, né? No nosso Sim. particular, na nossa vida pessoal, ministerial principalmente. E tem coisas que são muito familiares dos personagens bíblicos, né? Que nós pegamos para a nossa vida. Sim. E assim, o que eu tenho convicção, eu tenho essa convicção no meu espírito, tá? É uma coisa que eu sei o que Deus me chamou para ser ponte entre gerações. E é a mesma coisa que José faz quando ele recebe a família no Egito, né? Até citei aqui já, que é abraçar a geração mais velha e a geração mais nova, o filho mais novo e o pai Jacó, e ser ponte entre essas gerações, porque se não tiver essa ponte hoje na nossa geração e entre gerações, vai perder a comunicação. E Deus não é só Deus de Abraão, só Deus de Abraão. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus geracional. É um Deus que interliga gerações. Então, quando nós perdemos essa conexão de gerações, por exemplo, está nascendo uma nova geração, só que eu não posso matar essa geração porque eu não entendo qual é o pensamento que ela tem. Eu tenho que interligar ela àquilo que os nossos antepassados viveram. Exato. Entendeu? Então, eu preciso ser ponte entre gerações. Então, a vida de José expressa muito isso do que Deus quer da minha vida, apesar do meu nome ser Abraão, mas eu preciso ser ponte entre gerações, né? Sim, De ligar gerações, fazer com que os pais se voltem aos filhos e os filhos voltem aos pais. Show. Pai de multidões. Tô brincando. Mas é interessante isso que você falou de geração, sabe por quê? Porque hoje, e não é só no nosso contexto cristão, mas eu vejo em todos os aspectos, na verdade, algo que sempre teve. A gente tem muito costume de falar: essa geração de hoje não sei o quê. Essa geração de hoje não é igual de antes. Nunca vai ser. Desacreditada, né? Não entendi. É desacreditada, né? Exatamente, Muitas vezes, né? exatamente. A gente sempre acha que a geração seguinte é inferior a nós. É muito comum. É porque isso é do ser humano, tá? Sim. Nós temos medo daquilo que nós não entendemos. Exato. E tem muitos movimentos de hoje, da nova geração, que nós não compreendemos, talvez. E nós nem somos tão velhos assim. Sim. Mas nós devemos olhar com um olhar de compaixão, misericórdia, de empatia pela nova geração e entender quais motivos que eles têm esse tipo de comportamento, esses movimentos, porque os tempos são diferentes, os tempos mudaram, né? Então os movimentos também mudaram. Então você precisa estar atento para entender o que Deus quer fazer. Sim. É como aquela palavra no alemão, Zeitgeist, não sei se vocês já ouviram falar, que é o espírito do tempo, que sempre existe um espírito do tempo, algo que contempla cada geração. Assim como a nova é diferente da nossa, a de antes também é diferente da que nós vivemos e estamos vivendo, né? Mas é realmente algo incrível e você não apenas vai ser, mas já é. Tudo isso que já tem falado aí, com certeza. Eu já vou fazer um link então no meu, direto, tá? Show. Falando de geração, eu já vou aproveitar. Porque se a gente reclama da geração de hoje, a culpa está em quem ensinou. Isso, né? exato. Então, Também. pais,
por favor, ensine seus filhos no caminho certo, que quando eles crescerem, eles não vão se desviar, né? Assim como Sansão, porque aí eu faço um link, né, disso. Os pais de Sansão orientaram ele desde o início. Sim. Não só no início, mas no decorrer da vida, né? Explicaram aquelas regras que a gente falou no começo, que eu tô brincando, mas é muito real isso. Real. Porque quando os pais ensinam, a criança, a pastora vai saber melhor sobre isso, porque ela dá aula para crianças, é professora, então ela sabe até melhor. Mas a criança, ela capta muito rápido, né? Quanto mais a gente ensina, mais não tem limite para a criança. Não tem limite. Então você pode explicar, né, o caminho certo e A palavra de Deus fala que é para a gente inculcar. inculcar na palavra, cabeça, né? Inculcar. exatamente. E assim, quanto menor, a gente já pega Samuel. É. Né? Quem foi Samuel? Mas Exato. como começou? Verdade. E às vezes a gente precisa pensar o que a gente está oferecendo também. Sim. Né? E é uma discussão muito grande, esses excessos de tela. Né? E Nossa, educar dá trabalho. demais. Educar dá muito Dá trabalho. trabalho, Então, dá trabalho. é necessário investimento, tempo, Sim. né? Tudo. E às vezes a gente pensa na geração. E também, não só isso, eu gostei da palavra que o Abraão falou, de empatia. Sim. Né? A gente precisa também desse olhar de empatia e de ver que é um tempo, tudo avançou muito, Demais. muito. Então a gente também precisa se alinhar. A Bíblia, ela é imutável, a palavra de Deus não mudou. Sim. O que mudou foi o tempo. Então a gente precisa também, eu acho que isso aqui hoje já é uma mudança de tempo. Exatamente, Né? estava pensando nisso agora. Eu lembrei muito do Cortella, porque o Cortella ele fala muito sobre educação e ele fala muito para professor. Não E dá por para você acaso, ser você- um professor do século XIX para uma geração, né, do século XX. Então, eu acho que é essa a grande diferença. Então, a gente também precisa. A Bíblia não mudou, a palavra de Deus não mudou, as promessas não mudaram, mas a gente também precisa ter empatia, né, de como chegar, como alcançar essa geração. Exatamente. É muito Eu forte. acho que isso linka super, né, com que o dever dos pais, porque não são os educadores, né, vocês, graças a Deus que vocês existem, mas os pais devem educar dentro de casa, né, devem trazer a palavra e inculcar na cabeça, como a pastora falou. Então, é essa referência que eu faço, porque na minha vida, por mais que eu seja filha de pastores, Sim. eu precisei tomar uma decisão, né, na minha adolescência, até eles me explicaram, mas depois eles falaram, agora é com você. Sim. Então, eu precisei tomar essa decisão e, graças a Deus, permaneço nos caminhos, porque eu sei que não existe, o único caminho é Jesus Cristo. Hoje, meu casamento, o esposo que eu escolhi tem os mesmos princípios, os mesmos pensamentos que os meus, né? Eles até falaram para Sansão, é completamente diferente, né? Não faz sentido. Sim. E ele falou, não, eu quero mesmo assim, né? Porque as lições e nós que seremos muito claro aí que para os pais, né, dessas gerações e nós que seremos também pais e mães, que a gente possa se posicionar, né, como educadores dentro das nossas casas, dos nossos lares, para que no futuro a gente veja os frutos dos nossos filhos. Amém. E sem santificação ninguém verá Deus, né? Então acho que esse é o segredo. Sansão, ele não se santificava sempre. Às vezes sim, às vezes não. Não é igual Enoque. Você falou, qual é o segredo? Eu acredito que é a santificação. Sim. A santificação, ela nos leva a níveis espirituais e profundos com Cristo. Exatamente. E é interessante algo que você falou, que é até interessante de pontuar, que eu acho muito interessante e às vezes até pouco falado. Enfim, em todos os lugares, mídias digitais e tudo mais. Que é essa questão do alinhamento de propósito conjugal. Por quê? A gente vê, é muito comum, né? Cristãos, às vezes, ter uma paquera, gostar de alguém que não é cristão e querer ter um relacionamento, tudo aquilo, mas, cara, é exatamente isso que acontece com Sansão. É como Paulo fala sobre, por exemplo, o jugo desigual. É como se colocasse uma trava em dois bois e querer que um vai para um lado e outro vai para o outro e ande por um só propósito. Não tem como. Não tem como. Se os dois não caminharem em um só propósito, em um só caminho, buscando o mesmo objetivo, não tem como dar certo. Acontece como aconteceu com Sansão. Eu acho bem interessante também. É muito difícil dar certo. Exato. Ou você paga o preço, né? Porque as suas Exato. escolhas você vai ter, né? A gente colhe e a gente Exatamente. planta. Então, você vai pagar o preço daquilo que você escolheu. É uma decisão, Exatamente. né? Você pode escolher. Exato. Virado que a vida dos seus... Breno, de que forma que você tem se inspirado, que a vida dos seus personagens tem
a ver com a sua vida, sabe? De que forma que eles Sim, têm mexido com você? me lembra bastante um pouco do meu testemunho, né? Eu retornei para a igreja foi em dezembro de 2022. Sim. E quando você toma essa decisão de sair do mundo e voltar para a igreja, É. sabe como é que é as amizades? É complicado, Sempre é difícil. tem aquele julgamento, o pessoal zombando, tirando uma onda Pisadas. para sua cara. Então, me faz lembrar bastante disso, né? Do que Noé passou nesses 100 anos que foi sendo Sim. zombado das pessoas. E também a questão da perseverança, né? De confiar nos planos de Deus. Porque desde que eu retornei, eu passei por um processo bem difícil. Sim. Onde eu tive que renunciar a muitas coisas, principalmente o emprego que eu estava trabalhando. Uhum. E foi um processo bem difícil para mim. Mas no final das coisas, parece que tudo vai se encaixando perfeitamente, né? 100 Que vezes hoje eu já mais. vejo os propósitos de Deus se cumprindo na minha vida. Uhum. As coisas foram se alinhando naturalmente. Então eu vejo a história desses dois personagens e eu consigo encaixar um pouco delas no meu próprio testemunho mesmo. Sim. Não, é incrível. Acho que é em 1º e 2º Pedro, que Pedro fala assim, não ligue se eles zombam de vocês por conta da sua fé, até naquela passagem que ele fala sobre a gente saber a esperança da nossa fé, né? E ele fala, eles fazem isso, dão risada de vocês e tudo mais, porque... Peraí que escapou, estava no ponto da língua. Aliás, eles riem de vocês, zombam, porque vocês não fazem as mesmas coisas que eles mais. E é interessante, porque é exatamente isso. Quando a gente toma uma decisão, a gente busca ao Senhor, quer de fato ter um relacionamento com Ele, A gente anda na contramão do mundo, como foi dito, né? É E loucura. você vê que foi exatamente o que Noé passou mesmo, né? Sim, Por não estar se misturando com as pessoas, não estar ali no meio daquele caos, as exato. pessoas zombavam dele, né? Zombavam. E imagina, que nem a gente estava falando, né? 100 anos construindo a arca. Imagina o tanto de coisas que ele deve ter ouvido. Se o pouco período que a gente passa, às vezes, das pessoas acreditando da gente já é difícil, Já imagina é difícil. durante 100 anos, com uma promessa só, você ali trabalhando e as pessoas zombando de você. Exatamente. Complicado. É incrível a história dele. Marlon, como as suas personagens, no que você se identifica com elas? O que elas tocam a sua vida de forma singular? Bom, na verdade, é muito ao contrário, né? Sim. Eu me pego muito quando falo de Enoque. Ele andou com Deus. E durante um momento da minha vida, eu andei muito longe de Deus, mano. Eu fiz tudo ao contrário de que Enoque fez, tá ligado? Sim. Então, hoje, com a minha caminhada com Cristo, o que eu mais busco é viver uma vida que me leve mais próximo de Deus cada vez mais. Porque quando eu me afastei de Deus e eu vivi extremamente, O a extremo. ponto de querer, enfim, cara, era eu realmente estava totalmente distante de Deus, ao ponto de, não valorizar a própria vida. sim. Mas quando eu tive um encontro com Deus, eu realmente, Deus, Assim, eu tive um encontro com Deus e Deus, ele falou assim, no meu encontro, né, com ele falou assim, cara, tá bom, né, deixa eu trabalhar agora na sua vida. Aí eu falei assim, tá bom, então eu deixo. Quando eu dei esse passo para se aproximar de Deus, cara, minha vida, ela se transformou, não vou falar que foi do dia para a noite, mas foi muito rápido. Fluiu. Então, o que eu mais busco hoje é manter essa proximidade cada vez mais com Deus. Tanto em santidade, porque é a santidade que leva a gente a estar cada vez mais próximo com Deus, quanto a estar ativo, ter uma fé ativa, estar trabalhando na obra, porque isso também alimenta a nossa fé. Sim. Então, esse ato de Enoque, de trabalhar, de estar próximo de Deus, fazendo a vontade de Deus, é o que eu aplico na minha vida hoje. Porque eu sei que isso vai me levar cada vez mais próximo a Deus. Amém. E é um sentimento um tanto comum, ainda mais quando nós estamos afastados de Deus, ter saudade de andar com Deus. Saudade de ser amigo de Deus. Às vezes a gente acha muito distante, a ponto de que nós não temos mais esse livre acesso a Ele. E a gente acha também que não tem como voltar, né? Exatamente.
muitas vezes as pessoas, eu pensava assim, eu já tô aqui, agora não tem como voltar mais, já Sim. era, tipo, só que não, Sim. tipo, é só a gente querer, é dar o passo, é fazer igual o Raabe, de tipo, acreditar na palavra e tomar uma decisão, Sim. né, pastora? De tipo, pô, eu vou ser fiel a Deus ou vou ser fiel ao rei da cidade? Falando de fé, Nossa né? Senhora. E a fé pelo ouvir, ela é atitudinal. Sim. Né? Os milagres estão ali, mas eu tenho que ter uma atitude. Eu gosto muito de falar um exemplo, né, da água. Sim. Você tem sede, Deus já criou a água está ali para você matar a sede. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, pegar um copo, encher o Exatamente. copo e Sim. beber essa água. Verdade. Então, já está tudo... É a atitude que vai fazer toda a diferença. Sim. Né? E se você estiver passando por esse processo também aí, né, de que achando que não tem mais volta, não tem caminho, não tem solução, né, a água da vida está te esperando. Eu acho que a gente precisa também deixar isso, né? Sempre tem um caminho de volta, sempre tem um caminho de redenção, sempre tem perdão, sempre tem colo, né, Marlon? Sempre tem colo. Eu ia até perguntar isso, brincando com vocês. Alguém chamou vocês para voltar? Como que foi esse retorno? Sendo bem rápido. Ou vocês tiveram a conexão? Porque os dois voltaram, né? Você falou que retornou e o Marlon também. Então, no meu caso, não foi nem que me chamaram para retornar. No meu caso, eu tinha ido para a igreja como forma de agradecer a Deus pela oportunidade de emprego. Que é o emprego que eu tanto quis, né? Que na época eu sonhava Nossa, em eu já você vê como é que as coisas o que de vai Deus são, falar. né? Porque era uma coisa que eu queria muito, que era ser tatuador. Eu tinha recebido uma proposta para trabalhar em estúdio que eu queria muito. Nossa, e eu que fui legal. para a igreja como forma de agradecimento. E ali Deus falou comigo. Deus tocou em mim e eu senti um amor que eu fazia muito tempo que eu não sentia. Incrível. Aí fui trabalhando, Maravilhoso. foi um processo bem longo ali, onde eu aprendi muita coisa e estamos vivendo aí até hoje, né? Nossa, Glória a incrível Deus. demais, incrível demais. E no meu caso foi um pouquinho diferente, né? Quando eu estava afastado, o pessoal da igreja ia fazer visita em casa, a pastora Maria foi lá também, já, né, pastora? Uma Fizer uma campanha. campanha. Tem uns pega nele também, porque não é só amor não também, Não, né? é isso aí. É um Puxar a chacoalhão orelha, também. puxar a orelha. E só que mesmo após as campanhas, eu não tinha tomado uma decisão genuína, assim, verdadeira, né? E aí a minha situação afastada de Deus foi ficando cada vez pior. Quando eu tive um encontro mesmo verdadeiro com Deus, foi na cama de hospital. Eu estava internado. Tinha tomado 5 pontos aqui no pescoço. Não morri porque Deus não quis mesmo. Sim. Mas na cama de hospital, assim, eu lembro que eu acordei e eu vi um ser todo de branco, assim, na ponta da cama, assim, e ele me olhava e o olhar dele falava comigo, tipo, não me julgava, mas também não aprovava o que eu estava fazendo. Sim. E aí eu sentia, tipo, pelo olhar dele, ele falou assim, tipo, tá bom, né, chega de lutar com seus braços, deixa eu fazer as coisas na sua vida. E eu também já estava cansado, extremamente, sabe, eu não estava acreditando em mais nada, nem na própria vida. E aí eu falei assim, tá bom, Senhor, eu deixo. Se você tem uma obra na minha vida, ou se você tem um chamado, algo do tipo, então você faça. Porque eu não tenho força para fazer nada. Não vou fazer nada com o meu braço. Sim. Mas se você tem, então faça a sua vontade acontecer na minha vida. E aí foi assim. E aí, 2 dias depois eu tive alta, voltei para Deus, e aí Deus começou a reescrever toda a minha história. Minha família, graças a Deus, minha esposa sempre esteve orando também, batalhando, nunca, me abandonou, sabe? Sempre esteve junto, correndo. E hoje ela colhe os frutos desse momento de oração aí. A gente também, né? Glória a Deus. É incrível demais, é incrível demais. É até interessante quando fala sobre essa história de redenção, porque eu também passei por um momento muito parecido, assim, de ter me afastado do Senhor e, assim, querer tirar a minha vida. E é um período muito difícil, porque é exatamente isso que você falou, parece que não tem volta. A gente se sente fraco, parece que a oração não passa do teto, parece que... Quando você ora, né? E quando você ora, exatamente. E eu lembro que quando eu me afastei, assim, foi assim como a gente estava falando, em pequenos escorregões, as raposinhas, né? Raposinhas,
deixando de estar com meus irmãos, tudo mais, pandemia, tinha uma desculpa. Um abismo chama o outro, né? Exatamente. Quando eu fui ver, eu já estava longe, mas eu tinha saudade. Eu tinha saudade de voltar. Eu não me sentia bem. Eu lembro muito bem que eu tentava fazer algumas coisas assim, não conseguia. Passava mal, me entristecia profundamente, sempre ligava um louvor, falava: Senhor, me ajuda, me ajuda. E é quando eu lembro, por exemplo, da história de Sansão, de que ele sabia que ele era um escolhido de Deus. E não adianta, é como diz o louvor, né? Aquele que já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu lembro que em um dia assim, completamente caído, abismado, Triste, angustiado, profundo, uma depressão tremenda, não tinha esperança em nada na vida, nada na legal. mais nada. Eu falei: Senhor, eu preciso de Ti. Eu lembro que eu liguei o carro, vim assim na Imigrantes e orando em voz alta, assim: Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda, Jesus, por favor, me ajuda, porque de hoje eu acho que eu não passo. A culpa, os aguilhões da culpa, né, ferroando a todo momento. E eu lembro que naquele dia eu procurei um amigo, um velho amigo, e ele me chamou para ir para a igreja, eu falei minha situação e a gente foi. E eu, assim, uma cabeça um tanto mais tradicional, meio friozão, vamos se dizer, para algumas coisas, né, para as experiências do Espírito. Gelado. Um tanto cético, mas é por conta da minha criação mais batista, assim. Religioso, talvez. Também, junta, mistura tudo. Mas, enfim, eu lembro que eu cheguei no culto e ouvindo a palavra maravilhosa, falou sobre Jesus e tal, e teve meio que um apelo ali no meio e tal, e eu peguei, fui ali na frente, me ajoelhei. Na verdade não era nem um apelo, era mais para toda a igreja vir à frente, quem foi tocado por aquela mensagem ali, e eu, assim, caído em lágrimas, completamente triste, assim, era a minha única esperança, era tudo que eu tinha. Aí chegou uma mulher, assim, que eu nunca vi na vida, detalhe, essa igreja era em Osasco, eu nunca tinha ido lá, esse meu amigo estava indo lá, enfim, eu decidi ir com ele. E ela falou assim, um versículo assim, que tinha que ser esse versículo, que eu tinha lido um pouco tempo antes: não foste vós que me escolheu, mas eu vos escolhi. Na hora que ela falou aquilo, foi como se de fato vendas tivessem saído dos meus olhos, escamas tivessem saído dos meus olhos. E eu reconhecesse esse amor, assim como o Breno falou, do Senhor diante de mim, mostrando que no fundo, a missão de Deus em nossas vidas é Ele quem faz o querer e o operar. Glória a Deus. É Ele quem trata de nossas vidas, é Ele que cuida. Essa rota na qual nós criamos, as nossas decisões influenciam completamente esse processo, porém no fim, o alvo é Ele. Sim. O alvo é Ele escolheu e Ele não falha. Ele nos escolheu por uma missão, escolheu esses grandes homens eternos, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, isso já estava escolhido por Ele. E isso é fenomenal. Mas agora, pastora Marli. Bora lá, estava ouvindo a história de vocês, né, eu acho que a primeira coisa que eu quero falar, se você está ouvindo, parece que eu sou repetitiva nisso, mas eu acho importante. Perfeito. Lá tem um canal de comunicação, tem um e-mail, se Sim. você precisar de ajuda, nós estamos dispostos a te ajudar. Amém. Então manda um e-mail para a gente, fala conosco. Se você acha que você não tem forças, porque tem dias que a gente não tem, nós estamos aqui, a nossa intenção, o nosso chamado também é esse. Nós estamos de braços abertos para você. Manda um e-mail, nós vamos ter prazer em atender. Eu acho que é importante a gente frisar isso, né? Ou deixar no comentário também, né, pastora? Ou no comentário também. Exatamente. Faz um comentário, né? Que se comunica conosco, não fica sozinho. Né? A primeira coisa que eu quero dizer, você não está sozinho. Não está sozinho. Não está sozinho, amém? Então, acho que quando a gente pensa, né, Davi e tudo mais, Sim. então quando ele foi, né, contra o gigante, a fé dele Sim. e dele reconhecer que não era a força dele. Sim. Então, quando ele foi, né, contra o gigante, ele fala: tu vem contra mim com lanças e espadas, né? Exato. Era um homem preparado, né, para a guerra, forjado, né, o Golias, mas ele fala: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Exato. né? Então ele sabia a força do Deus, né, de Deus poderoso.
Não colocou nem a armadura de Saul. Ele não dava conta daquilo e nem era preparado. Exatamente. Né? Ele não era preparado para aquilo, ele era preparado para apacentar. Exatamente. Né? Olha a diferença disso. E quando eu penso, né, em tudo isso, eu vim refletindo aqui, eu passei também por um vale muito grande. Né? Eu tive síndrome do pânico, depressão, e por muito tempo, né, eu falava, como pode, né? Você é pastora e fica nesse processo. E Davi, ele aproxima da humanidade que a gente tem, não é? Verdade. Que às vezes a gente pensa assim, não, o cara está em outro patamar. Não, na mesma humanidade. Ele fala que enquanto não falei, meus ossos, né? Se quebraram ali, se quebraram. Então, a gente precisa falar, a gente precisa entender. E eu gosto muito, por muitos anos, e eu falo todos os dias esse salmo. Salmo 20, o 7 e o 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eles tropeçam e caem, nós tropeçamos, nos levantamos e permanecemos em pé. Então, me aproxima, eu vejo muito a minha vida quanto a isso. A gente pode até tropeçar, mas quando nós temos o Senhor dos Exércitos, a gente tropeça, levanta e Ele nos mantém em pé. Então, é nesse processo, né, que a gente vai. Então, eu vejo muito isso, né, essa redenção, esse amor. Né, poderia, se fôssemos nós os juízes, o que a gente teria feito? Davi está fora. Exatamente. Davi está fora. Raabe era prostituta, está fora. Exatamente. Né, está fora. Sim. Mas não, né, Deus ele amou de tal maneira. Exato. Né, então, olha que lindo isso. Então, sempre tem esperança. E eu vejo que as minhas experiências são assim. Eu uso, né, Davi e a palavra de Deus também no meu trabalho. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com uma aluninha. E eu vou contar porque eu acho bacana também como a gente pode ser usado no meio do nosso trabalho de uma maneira, né, que a gente nem esperava. E minha aluninha não conseguia escrever. E ela falava, eu não sou capaz, eu não consigo. Por fim, aí eu contei para ela a história de Davi e Golias. E falei que a gente tem gigantes, todo mundo tem gigantes. E que quando a gente tem um Deus poderoso, né? E que a gente confia nele, a gente enfrenta o gigante e pode. Sim. E ela chorava todos os dias para vir para a escola. E no outro dia, eu falei, você entendeu? Entendi. E no outro dia ela entrou na escola sorrindo. Então. E aí a mãe dela sempre perguntava como é que foi. Eu falei, ela entrou, tudo bem. Aí ela falou assim para mim, ela falou que você contou uma história e que ela ia vencer esse gigante e que nunca mais ela ia chorar. Glória a Deus, né? Então, muito nobre que lindo que Deus faz, né? E que a gente possa também ser, né, esse instrumento, assim como o Davi foi, e entender que não é na nossa força, mas é no nome do Senhor dos Exércitos. Exatamente. Incrível demais. Glória a Deus, né? Glória a Deus. História incrível, né? Incrível. Amém. É que eu não tinha entendido. Não, é que eu acho interessante, realmente, esse fato de não estarmos sozinhos. Eu lembro que, nos períodos de dificuldade, que eu falei, com muita culpa e tudo mais, eu fui abraçado por algumas pessoas. E aí eu lembrei daquela passagem que fala que o amor cura uma multidão de pecados. Glória a Deus. E isso é incrível, é incrível. Quando a gente acolhe tanto aquele que está ouvindo, quando nós somos acolhidos, é incrível, é a expressão mais bela daquilo que Cristo está operando em nós e nessas pessoas. Lindo. Amém? Bom, então para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês com a nossa série Heróis da Fé do Podmoney, mas também com o podcast em si, como que ele tem ajudado vocês na caminhada, edificado, ou em que momentos vocês costumam ouvir, que isso é muito interessante, porque cada um costuma ouvir de uma forma. Alguns é no trabalho, outros é na academia, outros enfim, de diversas formas. Eu queria saber um pouco da experiência de vocês e também até com o episódio de outras pessoas, se tocou, se de outros personagens, que não foi o que vocês falaram, como que está sendo? Primeiro, Abraão. Não, na verdade, todos os personagens, eles falam conosco, né? Mas, exato. E os áudios, eles são liberados na parte da manhã. Sim. Eles mandam no grupo lá, pessoal. E nesse período, eu acho que a maioria das pessoas trabalham nesse período. Eu trabalho em casa,
tenho o prazer de trabalhar em casa. Mas eu sempre, na hora que lança lá no grupo lá, eu já pego lá, já ouço bem na hora, já. E assim, eu percebi que você ouvir Esse tipo de áudio, principalmente falando acerca da fé, Sim. ele me trouxe bastante reflexão no decorrer do meu dia, nos dias que eu ouvi os áudios, né? Me trouxe bastante pensamentos acerca da minha fé. Poxa, mano, será que eu estou exercendo a fé? Eu fiquei muito pensativo sobre a oferta de Abel, porque uma coisa que foi falada assim que me entregou bastante assim, né, que a Abel, ele ofereceu a gordura, né, não só o melhor, mas ele tirou o melhor do melhor. O melhor do melhor. E aí eu fiquei, poxa, mano, o cara tirou o melhor do melhor. Então extraiu aquilo que ele tinha de melhor do melhor ainda, né? Exatamente. Isso aí me intrigou bastante assim. Eu fui pensando ao longo do dia, assim, no decorrer do dia, como que me afetava, se eu estava crendo ainda nas promessas de Deus. Então eu comecei a lembrar de coisas até que Deus prometeu para mim, mas eu havia esquecido. De repente se perdeu no caminho. Eu falei, não, Deus vai cumprir isso aqui, incrível mano. demais. Deus vai fazer isso aqui, essa promessa aqui, não, Deus falou isso aqui também. Então isso foi muito, muito importante assim, né? Esse feeling que eu tive de novo. Sim, sim. E que nem eu sempre falo que são como pequenas pílulas do dia. É como se ali você, que nem a gente tem, né, os cultos aos domingos, durante a semana, tudo mais, mas quando a gente ouve ali o podcast em um horário assim aleatório, é como se fosse uma pequena pílula, um pequeno remédio ali para aquele dia. Exatamente, é interessante isso, que inclusive isso fica não apenas com o ouvinte, mas com a gente que está fazendo também. É incrível, é incrível. Eu fico a semana toda assim, cara, meu Deus do céu, que história. Acaba sendo uma suplementação diária. Exatamente. Porque aquele dia você está pegando ali, poxa, na correria, exatamente, né? Você não tem tempo de muita coisa, coloca um fone ali, acabou ouvindo. É uma suplementação, né? Às vezes a gente fala, cara, é a mesma coisa na academia, por exemplo, o cara só vai para academia uma vez por semana. E ele quer ser fitness. Ele quer ser... Né? Me senti julgada agora. Não, e a mesma coisa é a vida espiritual. Sim. É o seu espírito. Você só alimenta o seu espírito uma vez por semana, só os domingos, você vai desfalecer espiritualmente, exatamente, cara. Você não vai ter o resultado que você queria, que você precisa, que você necessita. E a mesma coisa é a vida com Deus, é a constância. Se você se alimentar só uma vez por semana, você vai desfalecer, mano. Exatamente. Então é todo dia ali, acaba sendo até uma suplementação para o seu espírito. É incrível, é incrível. Fico muito feliz, de verdade, pelo feedback, porque isso é muito especial para nós. O Marlon compartilha isso também, o pessoal da produção. Cara, é muito gratificante saber disso. Agora, Esther. Eu acho que a gente vive num mundo de muita informação. É muita informação, é muita pregação, é muita doutrina, é muito tudo. E eu acho que você que é membro da igreja Ebenezer, você deve vestir a camisa mesmo, né? Então, todos os eventos, tudo que a gente faz, eu fui criada assim, né? Com lealdade, dar honra a quem tem honra. Então, eu acho que é isso. A gente fala sobre muito, vamos ouvir o que edifica, né? Sim. Sobre se edificar todos os dias. Então, a santificação, ela vem disso, né? A gente está falando aqui o tempo inteiro. Sim. Só tem conselhos maravilhosos aqui, né? Nesse pouco período de tempo que nós tivemos. Então, acho que a gente deve ouvir aquilo que edifica. É isso. E o podcast, ele está trazendo isso para nós. Não vou ser redundante, eu não vou falar as mesmas coisas, mas é isso. Para mim, é uma pílula mesmo, né? Que você toma e fala, opa, tenho que lembrar quem eu sou, minha identidade em Cristo, para quem eu vim nessa terra, acreditar. E o que vai acontecer? A gente sabe que as promessas do Senhor vão se cumprir. Se é daqui 98 anos, não sei, mas vai. É isso, mas eu sou muito grata a Deus por esse ministério, pelo que vocês estão fazendo aqui, pelos jovens e adolescentes, puxando sardinha, né? Mas é isso. Amém, glória a Deus. Enfim, também não vou ser redundante. Breno. Bom, então, a respeito do podcast, eu diria que é conhecimento. Sim. Que é sempre bom você adquirir conhecimento. Porque a maneira que você lê, que você interpreta a palavra, muitas das vezes é diferente da maneira que eu interpreto a palavra. Sim. Então, essa troca de conhecimento é muito importante e é bom até mesmo para a gente adquirir mais conhecimento e crescer a nossa fé, né? E aumentar a nossa fé. Sim. Então, eu tenho esse costume de acordar, eu acordo, já coloco o podcast já de manhã. Antes de me arrumar para o trabalho, eu já acordo, já escuto o podcast, que é como se desse já um gás diário já. Sim. Que aí a gente já começa já com a reflexão, já com o pensamento, já na palavra. Verdade, é um café da manhã. Esse trabalho que vocês estão fazendo é sensacional.
É trabalho que tá edificando muitas vidas, cara. Cara, eu Então, fico parabéns. feliz. Fico feliz, assim, pelo... Que nem eu falei, quem faz é o Espírito, né? Porque eu sou, que nem eu disse, eu, Marlon, todo mundo, a gente é tão tocado quanto. É tão tocado quanto. Quando eu vejo, por exemplo, a história de Abel, por exemplo, da oferta, cara, que palavra forte. Às vezes é até difícil de falar. Por exemplo, cara, Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Qual é a minha oferta? O que eu tenho oferecido ao Senhor? Sabe? E isso também fica reverberando ali todo momento, cara. Muito forte. Nos ajuda a refletir, né? Demais, demais, demais. É muito interessante. Tanto que eu Escuto assim, cara, verdade, eu tô falando, mas pra mim, né, é muito interessante isso. Marlon. Suspeito de falar. Eu sou suspeito, mas, bom, como você falou, né? Nós que estamos na criação, quando a gente senta para estudar o tema e escrever o script, a gente leva em consideração o que a gente vai transmitir para os ouvintes. O primeiro ponto que fica assim é em nós, tipo, que nem você falou de Abel. Para mim, o que me pegou foi de Enoque. Quando eu fui escrever o episódio de Enoque, sim, aí eu tive noção do quanto eu estive longe de Deus, mano. Porque você acaba refletindo naquela história ali, você está escrevendo, você está com a Bíblia, e aí você está pensando na forma de transmitir aquela mensagem, e aí você acaba refletindo na sua vida também. Sim. Então, para nós da produção e aqui da equipe do Podmoney, fazer esse conteúdo não é só para os ouvintes, mas é para nós mesmos, para a gente estar se alimentando também. Porque, por mais que a gente crie os episódios, a gente está lá escuta uma vez, aí ficou bom, aí se não ficou bom a gente volta do começo, sim, e a palavra está aqui, vai ficando. Vai. Então, como Wesley falou também, para a gente é muito gratificante ouvir isso de vocês. Isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Sim. O Podmoney aqui está no caminho certo. A gente está trabalhando para isso mesmo, para levar o evangelho através das mídias sociais. E, bom, eu acho que, assim, eu gosto muito... parte disso. O que eu vou falar agora, né? Eu acho que, assim, eu gosto muito do formato, eu gosto de podcast. Eu estou sempre ouvindo e, assim, é uma ótima ferramenta. Né? E o formato, eu acho que o formato que vocês trazem, né, também não é cansativo, você pode ouvir a qualquer momento, então tem tudo isso. A impressão que eu tenho, a sensação é que assim, é muito bem pensado, né, para ser objetivo, para atingir. O objetivo é esse, vamos atingir esse objetivo. Né? O meu processo ao longo do dia, minha rotina é meio maluca, né? Mas quando chega, se eu tenho tempo, eu consigo ouvir, se não ao longo do dia, mas eu ouço mais de uma vez. Né? Eu volto, às vezes à noite eu retomo, aí eu pego a Bíblia, eu vou lá nas passagens. Olha só. Né? Eu gosto de olhar, não vou mentir não, dou uma conferidinha também. Né? Mas isso é da minha pessoa, mas eu sou certo, assim. Tá certo. Eu sempre confiro, né? Os bereanos. E a gente precisa sempre estar de olho. Eu gosto muito e eu queria dizer, você que está ouvindo, né? Curte, compartilha, multiplica isso. Sim. Às vezes você fica pensando assim, como que eu vou, né, ser um evangelista? É essa maneira de evangelizar também. Sim. Às vezes você fica esperando, o chamado é esse, multiplica. Verdade. Multiplica a palavra aí, que vai chegar, vai trazer cura, vai trazer vida, vai trazer transformação. Então, eu acho que é esse o objetivo. O objetivo desse podcast é cumprir o chamado, cumprir o ID. Nós estamos indo. Concluindo, né? Equipe, e não desistam, ainda que de 100 anos para aprimorar, não importa, não é? Noé persistiu. Todos os heróis da fé, eles foram constantes, perseverantes. Então, que a gente continue perseverando, né? Porque não é em vão. O trabalho no Senhor não é em vão. E eu creio que vão ter muitos frutos em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Você aí que está assistindo a gente,
não esquece de ir lá pro Instagram, seguir o Money Ministerial. Lá é a plataforma que a gente está soltando também a divulgação dos novos episódios. Nós estamos no Spotify. E também curte, comenta, compartilha para que você possa ser uma ferramenta que leve essa mensagem aqui do Evangelho a mais pessoas. Tá bom? É isso aí. Amém.